Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja e graças a Deus estamos em mais um programa Assunto do Dia pela Rede Brasil TV. E hoje vamos falar sobre dívidas. As suas dívidas ultrapassaram mais da metade do seu salário? Tem atrasado o pagamento de suas contas básicas? Fique atento, pois hoje você pode estar super endividado e vamos tentar te ajudar mesmo para você sair dessa situação. E na nossa entrevista de hoje, vamos conversar sobre esse assunto, sobre endividamento das famílias. Também não perca o quadro O Direito é Seu. O advogado especialista em direito do consumidor, o Dr. Márcio Marques, ele responde à dúvida da telespectadora Maria Madalena sobre nome inscrito no SPC e Serasa. E logo mais, vamos aprender a preparar um filé ao molho de mostarda com a chefe de cozinha Luciana Luna, em mais um quadro Receita do Dia. E ainda, informações sobre o trânsito, previsão do tempo, vagas de empregos e estágios, notícias da internet, além da enquete do dia e muitas outras curiosidades. Você não pode perder. Segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 19,8% das famílias apontaram ter contas a pagar que comprometem mais da metade da renda mensal, sendo consideradas super endividadas. E no programa de hoje vamos te ajudar a equilibrar as contas. E para isso já contamos com a presença aqui no estúdio do Sóstenes Cruz, ele que é consultor financeiro, e também contamos com a presença do Luiz Gonçalves, mais conhecido como Luiz Motivador, direto lá de Salvador, aqui no programa Assunto do Dia, ele que é microempreendedor e palestrante motivacional. Mas antes da nossa conversa, vamos acompanhar a matéria com a repórter Joyce Fernanda, que mostra como as famílias estão fazendo para tentar manter as contas em dias. Acompanhe. Inflação, alta do dólar, crise. São termos bastante usados nos últimos meses, mas existe outro que também é muito conhecido e familiar aos nossos ouvidos e que, se a gente não tomar cuidado, pode ser o resultado da soma de todos esses fatores. O endividamento, um problema que tem invadido milhares de casas brasileiras. Uma pesquisa realizada em julho deste ano revelou que o percentual de famílias endividadas apresentou uma queda. No mesmo período do ano passado, esse número chegou a 63%, contra 61,9% em julho de 2015. Apesar dessa redução, o número ainda é bastante preocupante. Toda redução do endividamento ele é bem-vindo. Mas nesse momento ele não tem, digamos assim, uma representatividade muito grande. Eu não vejo como sendo uma representatividade muito grande, partindo do princípio que há um ano atrás nós tínhamos 6 em 10 brasileiros com problemas de endividamento e continuamos com os mesmos 6 brasileiros com problema de endividamento em 10. O economista ainda explica que muitas pessoas são pegas de surpresa e nem sabem onde erraram. Atualmente a gente não tem o brasileiro, de modo geral, as famílias de modo geral, elas não sabem efetivamente como elas chegam a estourar seus orçamentos, né? Normalmente é uma coisa que vai chegando e que vai se agravando. A principal causa para o desequilíbrio no orçamento tem sido as dívidas de cartão de crédito. O brasileiro ele tem aquele hábito de toda conta que cabe no bolso pode ser feita. E quando ele menos espera, a conta do cartão de crédito estoura, ele não tem condições de arcar com o compromisso, aí ele passa a pagar o mínimo do cartão de crédito. É o pior erro que a gente pode fazer. Dona Val sempre foi uma pessoa atenta e cuidadosa com as finanças, mas há 2 anos ela ficou endividada e a situação apertou em casa. Eu fiz um café da manhã para três cafés da manhã para 150 pessoas. E quando eu fui receber, levei a nota. E distante, não era aqui perto não, lá em Conceição, na Praia de Conceição. Deu problema. Aí levei outra nota, deu problema. Aí me pediram nota fiscal eletrônica, por conta do tipo, não tinha. Aí tive que investir ainda para tirar a nota eletrônica que eu tenho até hoje. E fiquei 3 meses sem receber. Depois de 3 meses foi que eu...
Depois da lição, Dona Val triplicou a atenção e hoje planeja trocar de carro. Sempre poupando, maior cuidado e muito equilíbrio. Mas se você já está numa situação complicada, mantenha calma, anote e ponha em prática estas dicas. Saber quanto efetivamente você ganha. Quando eu falo ganha, isso envolve tudo. 13º, salário, férias, né? Comissões, caso você tenha, participação nos lucros, caso você tenha. Você tem que levantar todos esses dados e fazer um planejamento do ano. Da mesma forma, você tem que pegar todos os débitos que você tem, aqueles débitos que são corriqueiros, água, luz, telefone, cartão de crédito, prestação da casa própria, prestação do veículo, condomínio, e aqueles que você não tem todo mês. Esses são aqueles gastos que você não prevê, tipo IPVA, IPTU, taxa de bombeiro, todas aquelas taxas que você não tem no dia a dia, mas que se você não fizer o planejamento, você termina esquecendo elas e eles ficam comprometendo o teu orçamento. Muito bem, agradecemos a Joyce Fernanda pela matéria e segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual de famílias endividadas ficou em 62,7% só em agosto deste ano, hein? Registrando aumento após 2 meses consecutivos de queda. É o maior registro de endividamento em 2015, pelo menos até o momento, não terminou o ano ainda. E temos a enquete para você participar conosco. A pergunta da nossa enquete é a seguinte: você acha que a educação financeira deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas? Você acha que a educação financeira deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas? Você liga e participa conosco, interage aí através da nossa linha interativa 3424-1977 ou também pode enviar sua mensagem através das nossas redes sociais. Atenção, o nosso endereço lá no Facebook é o seguinte, facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Você vai lá, posta seu comentário, sua mensagem sobre a enquete, sobre a interação aqui com os nossos convidados. Sua pergunta é muito importante para a gente, afinal de contas, você sempre tem feito isso nas edições anteriores. Além da nossa fanpage, você também tem a opção de enviar sua mensagem instantânea via WhatsApp, através do 0 operadora 81 9920 39435. 0 operadora 81 9920 39435 e você envia sua mensagem instantânea pelo WhatsApp. E hoje estamos conversando aqui, vamos conversar, aqui com os nossos convidados. Nós queremos agradecer a presença, dos nossos convidados, agradecemos aqui ao Sóstenes Cruz. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. E bom dia também ao Luiz Gonçalves, mais conhecido como Luiz Motivador. Seja bem-vindo, bom dia. Um bom dia muito especial para você, Felipe, para os telespectadores do programa Assunto do Dia, da Rede Brasil. É uma satisfação estar aqui mais uma vez e nos coloco, desde já à disposição de você para, junto com os telespectadores, falarmos de um tema tão abrangente como esse. E já para iniciarmos, Luiz Motivador e também Sóstenes Cruz, é importante a gente descrever aqui pelo menos alguns pontos que levam as famílias ao endividamento. E isso prejudica na relação a dois, na relação familiar, prejudica em tudo, no aspecto pessoal, financeiro de maneira geral, que é o ponto principal que a gente está destacando aqui. Mas quais seriam os principais pontos, Luiz Motivador, que o senhor identifica, como os principais que levam ao endividamento? O que será que passa na cabeça daquele que está endividado ou já se endividou em algum momento e volta a se endividar? O que é que passa na cabeça geralmente? Quando falamos em dívida, evidentemente que nós vamos falar de um produto chamado dinheiro. Esse produto chamado dinheiro, ele tem que ser acompanhado passo a passo. Ele tem que estar milimetricamente organizado. E para que isso aconteça, é preciso que a pessoa tenha educação, porque vai desencadear uma série de outros fatores. Por quê? Porque as pessoas precisam saber que nós podemos gastar até 36% daquilo que ganhamos durante o mês. Veio N fatores que fazem com que as pessoas estejam gastando hoje
mais de 75% daquilo que eles estão ganhando. Verdade. E aí? Essas pessoas, elas não têm o chamado pé de meia. Eles não têm uma contazinha aonde que ela vá guardando mensalmente para situações emergenciais. A troca da geladeira, o carro que quebrou, a viagem inesperada, um problema de saúde na família. Quando não tem essa reserva, evidentemente que as pessoas vão ter que partir para onde? Para o limite do cartão de crédito. E é outro ponto importante, foi muito bem destacado essa questão do cartão de crédito aqui, e eu já queria inclusive pedir orientações aqui ao Sóstenes Cruz nesse sentido. Me parece que o cartão de crédito, como o Luiz mesmo frisou, é o grande vilão, né, das famílias que estão endividadas, das pessoas que estão endividadas, não é isso, Sóstenes? É isso mesmo. Inclusive ontem eu reparei numa notícias dessas da internet que os juros do cartão de crédito alcançou o maior patamar desse ano, em 359% ao ano. Isso é um juro completamente impossível de ser pago, tá? Então o que acontece, como até na parte da entrevista do Felipe, da reportagem do Felipe Dantas, as pessoas ficam acostumadas a pagar com o cartão de crédito, porque é mais fácil, a gente não sente saindo do bolso, então todo mundo começa a se endividar, e quando vai chegando em determinado momento, passa a pagar exatamente o mínimo. E esse mínimo é que os juros vão ficando nesse patamar dos 300 e tantos por cento. Isso daí faz com que realmente as pessoas fiquem extremamente endividadas e dependentes do cartão de crédito. Aí o que é que faz? Pega um outro cartão de crédito, novo limite e começa o endividamento e aí assim vira uma bola de neve sem fim mesmo para a pessoa. Agora, há algumas questões que seguem uma tendência natural. Por exemplo, se a pessoa, enquanto solteiro, por exemplo, Luiz Motivador, a pessoa não tem limites com relação às compras, não é? Tanto homem como mulher. E vem a constituir um matrimônio, casar e tudo mais. E daí começam os problemas com relação às dívidas, né? É possível identificar padrões de pessoas que têm, digamos assim, uma tendência natural para compras, para superendividar, ou não? É possível identificar? É possível, sim. Até porque essas pessoas, elas sofrem de uma patologia psicossocial chamada oniomania, né? Que é a mania das compras. Das compras, exatamente. Né? E a mulher, por seu turno, ela, por ter o hormônio estrogênio, que causa essa sensação de compra, de prazer, ela está querendo sempre ir às compras. Aí começam as divergências no seio da família. Com essas divergências, que já são oriundas das compras, evidentemente que vai vir o quê? O divórcio. Enquanto casados, era a renda dos dois. A minha renda, a renda da minha esposa. Agora, separados, não são mais duas rendas. É uma renda e uma pensão. A mulher fica com a renda do emprego dela, mais uma pensão. Mas ela tem que dar resposta social. Ela tem que mostrar para a sociedade que ela saiu de uma relação e está bem. Aí volta o cartão de crédito. Ela vai mais uma vez estourar o cartão de crédito, o limite da conta que ela tinha lá no banco, ir para a agiotagem, entrar numa deprê e a bola de neve cresce. Você vê que os problemas terminam não acabando, mas iniciando outros problemas maiores, inclusive, e fica até difícil de lidar com eles. Vou pedir licença aqui rapidamente aos nossos convidados. Vamos agora a um breve intervalo. Você aproveita essa pausa e participa, manda sua mensagem para a gente. Estamos conversando aqui sobre endividamento. As famílias estão endividadas. Já trouxemos aqui várias pesquisas com relação a isso, que está constatado, não é? Que o brasileiro ou as famílias brasileiras estão endividadas. E como sair dessa situação? Estamos tentando lhe ajudar. Fique atento, participe, mande sua mensagem pelo WhatsApp através do 0 Operadora 81 9920 39 435. Daqui a pouco voltamos. Hoje, no programa Assunto do Dia, estamos conversando sobre o endividamento das famílias. Por que será que as famílias estão endividadas? Como solucionar esse problema? Bom,
E eu te convido nesse instante a conferirmos mais informações sobre o assunto, inclusive a Thalita Belo, no nosso quadro Em Notícia, vai trazer informações para a gente de um site sobre este assunto. Vamos conferir? Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, telespectadores do Assunto do Dia. O destaque que trazemos hoje está no site G1 e é preocupante. Quase 2 milhões de famílias de São Paulo estão endividadas, diz Fecomércio. Segundo o site, a proporção de consumidores endividados chegou a 54,8% em agosto. E quase 2 em cada 5 pessoas endividadas têm mais de 50% da renda comprometida. Vamos então voltar à conversa de hoje nos estúdios do Assunto do Dia. Amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos de volta. Agora é com você, Felipe. Muito obrigado, Thalita Belo, pelas informações. Realmente, o negócio está sério, hein? A Fecomércio com essa informação para a gente, 2 milhões, né, de brasileiros endividados. E segundo também a Fecomércio agora de São Paulo, entre as famílias endividadas, 5,8% acreditam que não terão condições de pagar totalmente ou parcialmente, não é, suas contas no próximo mês. Em números absolutos, o total de famílias endividadas passou de 1,9 milhão em julho para 1,966, ou seja, 1,966 milhão em agosto. Já em relação ao mesmo período de 2014, quando esse número era de 1,77, houve um aumento aí de 193 mil famílias endividadas. E vamos retomar aqui a nossa conversa com os nossos convidados. E aproveitando esse instante, vamos pedir aqui para que o Sóstenes Cruz possa fazer uma reflexão breve sobre esses números, da Fecomércio Nacional, Fecomércio de São Paulo, números que batem de fato, e estão direcionando a um indicador que não é tão interessante assim, a questão de endividamento. É verdade. Essa questão do aumento gradativo das famílias que se encontram endividadas é bastante preocupante, porque a gente percebe que como a família é a base da economia, justamente a mulher que teoricamente vai fazer a feira, o marido que trabalha e leva aquilo ali, a própria mulher que trabalha fora e que vai organizando a questão da família, ela é uma base muito importante para a economia. E no momento em que essa quantidade de quase 200 mil famílias ficam endividadas, aumentam, estão mais endividadas, vai mostrando que cada vez mais esse ambiente, esse momento de recessão é preocupante. As pessoas precisam, de fato, começar a pensar numa educação financeira, a como se organizar para que esse número possa, pelo menos, parar de aumentar. Isso aqui já era um alento bastante bom. Uma coisa interessante que me veio agora à mente, existem as empresas familiares, tidas como familiares, onde a família estão devidamente organizadas em prol daquele empreendimento. Sim. E hoje o senhor ainda, no caso, não sei qual a sua opinião sobre isso, mas o senhor acredita que este meio, este tipo de empresa ainda pode subsistir devido à situação econômica do país, a um momento da união da família nesse sentido, em prol de um comércio, em prol de um empreendimento? É uma coisa interessante a ser investida? Sim, as empresas familiares, elas são interessantes, principalmente porque unem as pessoas que têm mais afinidade com o assunto. A questão da própria família, um quer ajudar o outro, mas independente de ser familiar ou não, é preciso que exista profissionalismo. Uma das pessoas de lá tem que ser uma pessoa que entenda realmente do assunto, eu digo da parte de administração, gerenciamento, financeiro, e que possa fazer. Porque embora a família possa ter o pai, a mãe, o irmão, o tio, o primo, todo mundo interessado, empolgado com o negócio, ou saiba fazer o comércio, mas precisa de um deles ter aquele ponto de administração, aquela que possa dizer, vá por aqui, vá por ali, faça isso daí. Uma coisa interessante, Luiz Motivador, é que no caso das famílias estando devidamente interligadas uma com a outra, a mãe, o filho, o pai, todo mundo junto nesse processo, pessoas que já têm seu comércio e começam a desenvolver isso nas crianças, o sentido de organização, de união, de unidade, na verdade, e também de ajuda mútua, e a questão também de noções básicas de economia, isso é muito interessante para a formação familiar, a formação da criança também. O senhor é microempreendedor, e eu acho que o senhor também deve observar o apoio da família, tanto com o senhor como nos outros, que tem um comércio, que tem um empreendimento. Isso é salutar, é importante ou não? Muito importante. É preciso que essa questão família, em um momento como esse, onde estamos passando pelas mais variadas dificuldades econômicas, mundialmente falando, a família, ela vem
se associa fortalecendo uma outra cultura. Porque essa falta de educação familiar, como você bem pontuou no início do programa, essa falta de educação familiar, financeira, ela tem causado os mais variados danos. Por quê? Porque os filhos são reflexo dos pais. Exatamente. Se eu chego todo final de semana, faço um churrasco na minha casa, não importa como irei pagá-los na segunda-feira, ou se virar na segunda-feira um desemprego, ou se eu não vou ter dinheiro para cobrir as despesas da minha empresa, mas que eu estou voltando a dar a resposta social, de formas que eu estou incentivando aos meus filhos no futuro a ter as mesmas posturas comportamentais. É isso justamente, não é, que o Luiz Motivador está pontuando, Sóstenes, que às vezes as pessoas, por tentarem mostrar uma melhoria social, melhoria econômica para os demais que ali estão, né, à sua volta, faz com que as pessoas terminem não freando, não pisando no pedal do freio, mas só acelerando para mostrar alguma coisa, né? Mas, na verdade, isso é um dos indícios, inclusive, né, que provoca a questão também do endividamento, não é? Sim, sim. No caso, como as pessoas gostam, eu tenho que mostrar que eu tenho alguma coisa, que eu posso ostentar mais algo, porque todos os meus amigos fazem, então eu tenho que fazer isso também. Então, se todo final de semana tem alguém indo para uma balada, para uma festa, eu tenho que estar lá, porque eu sou um ser social, então eu preciso estar lá e vou gastando isso tudo no cartão. Se todo ano, se o meu vizinho troca de carro, eu também tenho que trocar. Eu tenho que fazer, porque eu tenho que acompanhar, porque eu sou igual a ele, senão eu vou me sentir mal. E esquece que, como você falou, na segunda-feira eu posso ter alguma surpresa não agradável. Isso já foi proposital que eu pontuei aqui, aproveitando o gancho do Luiz Motivador, Luiz Gonçalves, justamente essa questão também do financiamento de veículos, onde as pessoas terminam colocando os pés pelas mãos, trocando os pés pelas mãos e se endividando ainda mais. Hoje, qual a orientação no sentido de, quando você for fazer um financiamento de veículo, deve observar, o que deve ser observado também no contrato, a questão da taxa de juros? Eu queria que você pudesse trazer essa informação também para a gente, Sóstenes. O que acontece é que, nesse momento, o crédito ele está caro. Porém, ainda se dividem muitas vezes. Veículos até em 60 meses. Nesse caso, as pessoas procuram fazer o seguinte: olha, eu estou com um valor para comprar um veículo, sei lá, 30 mil reais. E esses 30 mil reais me dá para comprar um veículo à vista, de médio porte, interessante. Mas aí quando eu chego na concessionária e vou pagar, eu digo, olha, se eu der 30 mil reais de entrada, eu consigo pegar um de 80, mesmo que eu divida em 60 meses. Vou passar 5 anos pagando esse carro, a juros altíssimos. E isso daí faz com que eu me sinta bem, porque eu estou comprando um carro maior, só que eu vou passar durante 5 anos endividado. A opção sempre é a mesma, que eu repito, em todas as oportunidades. Se você puder comprar à vista, não existe outra opção. A vista sempre vai ser melhor. Eu posso estar com um carro mais modesto, é verdade, mas eu gosto de dizer o seguinte, é meu. Porque o carro que eu tenho, que vou financiando, ele ainda não é meu, ainda tem o nome do banco, ou em cima ou embaixo. E nesse momento de crise, não é, Luiz Motivador? A gente observa que o país, né, nesse momento de crise, a gente vê tantas pessoas desempregadas. Já falamos aqui no programa, em outro momento, sobre a questão do aumento do desemprego no país, de maneira geral, não é? Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e outros estados estão aí na ponta da tabela, no ranking, não é, da questão do desemprego. E a gente observa que um dos fatores, justamente, né, do desemprego é a questão estrutural do país, financeira, né, que estamos enfrentando, a questão política, enfim. E as pessoas devem estar atentos, né, a essa questão, a não fazerem débitos que não possam pagar. Por exemplo, hoje está trabalhando, mas amanhã, será que vai estar trabalhando? Será que vai se manter no emprego? Então, vai ter condições de pagar aquele financiamento de veículo, né, seja moto, carro, ou até mesmo financiamento da casa própria. Sim. Um outro ponto importante que eu quero aproveitar esse gancho, né, para não esquecer, Sóstenes, é a questão também do financiamento da casa própria. Hoje está cada vez mais restrito, né, afunilou o processo, houve uns cortes, né, cortes federais. Eu queria que você pudesse comentar a respeito e também tentar acalentar as pessoas que estão tentando aí, conseguir o primeiro imóvel, a casa própria tão sonhada. Isso. Realmente, nos últimos tempos, né, os recursos do próprio FGTS que são direcionados para a habitação, eles sofreram uma queda. E ontem também, né, com a entrevista do ministro da Fazenda, ele também propôs alguns cortes no programa Minha Casa Minha Vida. Então, a Caixa Econômica, que é o principal banco fomentador desse tipo de habitação, ele realmente restringiu bastante. Isso dificultou mais pessoas para conseguirem ingressarem nesse tipo de programa. Mas é assim, ainda assim, para quem vai financiar um imóvel,
dentro dos registros da Caixa Econômica, dentro daquele regime, ainda é a melhor situação. É muito difícil de hoje em dia você ter um valor grande, 100 mil, 200 mil, para poder comprar à vista. Então, esse tipo de financiamento até ajuda a pessoa a poder ter aquele sonho do imóvel. Porém, tem que se prestar atenção no seguinte, sempre é interessante você poder chegar um pouco mais junto com o dinheiro. Porque quanto maior a entrada que você der, naturalmente você vai financiar menos. E os juros, no longo prazo, eles são bem grandes. Ainda que pareça pequenininho, 0, alguma coisa ao mês, mas no longo prazo, quando você vai somando, se torna um valor bem grande. Agora, como é importante, né, Luiz Motivador, a questão da família estar nesse mesmo propósito de, por exemplo, se numa casa moram 5 pessoas e cada uma delas poupar de alguma forma. Eu estava observando, inclusive, uma matéria, numa determinada emissora de televisão a nível nacional, e tinha uma criança, né, na matéria, que era um dos personagens, que estava passando algumas orientações e disse assim, mais ou menos, disse, eu aprendi na escola que eu devo poupar. Então eu tenho 5 porquinhos grandes que meus pais compraram para mim. E todos os dias eu coloco 50 centavos, R$1, R$2 lá no porquinho. E todos estão debaixo da minha cama. E quando meu pai e minha mãe estão coçando a cabeça com algum problema de pagamento, dívida, eu chego, papai, mamãe, vamos quebrar o porquinho. Eu achei tão interessante aquilo e isso me comoveu de tal forma que, inclusive, a gente está lançando essa enquete aqui, a educação financeira. Estamos perguntando a você, a educação financeira deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas? A educação financeira, na sua opinião, deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas? Eu não sei qual a opinião também aqui do Luiz Motivador. Também incentivaria as famílias essa consciência também de poupar? Sem dúvida, sem dúvida. Quando se fala de educação financeira, está preparando a pessoa para as mais variadas situações do futuro. Quando você migra de um emprego para outro, ou você fica desempregado, você tinha feito compromissos. A pessoa faz compromissos e, de repente, ele está alimentando a um padrão de vida. Eu ganhava na empresa N R$2.000. Saí da empresa N e fui para a empresa X ganhando R$1.500. Houve uma diferença aí. Como é que eu vou poder manter o mesmo padrão de vida, né? de vida que eu alimentava na empresa anterior? Então, quando isso acontece, volta a história do cartão de crédito. Eu não posso esquecer a minha resposta social. Os meus amigos vão virar para mim e dizer, Luiz Motivador, você nunca mais foi na balada comigo? Você não foi na praia? Você tem convidado você no restaurante para fazer aquela jantinha básica? A resposta, eu ganhava R$2.000 no emprego anterior, migrei de emprego, estou ganhando R$1.500 e estou querendo manter o mesmo padrão. Aí vem o apelo da mídia. O consumismo, Esse é o consumismo. É um problema. Nós, em tempos passados, viemos de uma sociedade onde que não tinha esses apelos que nós temos hoje. Naquelas épocas, né, que se andava ainda, que não tinha pontes sobre os rios e nem asfaltos nas estradas, os homens guardavam dinheiro. Poupavam, né? Poupavam. Eles eram caxia, como se dizem. Olha ali, não posso fazer isso, sempre meu filho. nas rédeas, segurando as rédeas. Nas rédeas. Na sociedade de hoje, nós queremos mostrar aquilo que não somos. As máscaras começam a caírem todas. Caírem, não é? Porque estamos num momento que a gente está enfrentando de crise, e a gente sabe muito bem que a tendência, segundo os economistas, não é de que até 2017, se eu não me engano, me corrija, Sóstenes, né, nós estaremos num momento difícil, né, difícil de investimentos e tudo, até meados de 2017, me parece, não é? Então, a situação tende a continuar, a permanecer e até piorar daqui para o ano que vem. Então a gente precisa de fato ter os pés no chão.
Então, daqui a pouquinho a gente vai passar também algumas orientações. O que a gente pode ajudar as pessoas que estão nos acompanhando, não é? Que estão passando por essa situação de endividamento, as famílias que estão endividadas, né? Talvez até o padrão ali que o próprio Luiz Motivador ele pontuou, não é o mesmo, né? Trocou de emprego, o salário diminuiu, ou alguém ficou desempregado na família, né? A mãe ou o pai, enfim, isso comprometeu a renda familiar. Então, como sair dessa situação? Quais são os outros meios que as pessoas podem trabalhar para tentarem sair dessa situação? E temos essa pergunta, mais uma vez, essa enquete que a gente precisa pontuar aqui e queremos contar com a sua participação. Estamos perguntando a você se você acha que a educação financeira ela deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas. Você liga e participa através da nossa linha interativa e também através do nosso WhatsApp, pelo 9920 39435, 0 operadora 81 39, ou melhor, 9920 39435, está passando aí no rodapé do seu vídeo para que você possa acompanhar e enviar a sua mensagem para a gente. Não esqueça de se identificar pelo WhatsApp, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e vamos tentar te ajudar também. Fique ligado. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e temos mais um problema para o quadro O Direito é Seu Responder. A telespectadora Maria Madalena, ela nos informou que tem um nome inscrito no Serasa e também no SPC de forma indevida. E ela pergunta por que isso aconteceu, né? Como fica a situação dela agora. Quem responde é o advogado especialista em Direito do Consumidor, o Dr. Márcio Marques, em mais um quadro O Direito é Seu. Olá, Felipe. Vamos tirar a dúvida da telespectadora Maria Madalena. Ela diz que tem o seu nome escrito no Serasa e no SPC de forma indevida porque ela entende que não foi notificada sobre isso. Qual é a responsabilidade disso? O que é direito de Maria Madalena? Vejam bem, nos casos de negativação de dívidas, é direito do consumidor ser informado, ser notificado por esses cadastros, né, por esses centralizadores de cadastro acerca dessas inscrições, dessas negativações. Portanto, deveria haver a intimação prévia dela para que ela pudesse averiguar se de fato aquilo é legítimo ou não. Não sendo devido, ou seja, não existindo nenhum débito, eu sugiro que a Maria Madalena procure esses órgãos de centralização e solicitem a exclusão do nome dela desses cadastros de inadimplente para que ela volte a ter o seu nome limpo na praça. E não esqueçam, comigo o direito do consumidor, o direito é seu. Muito bem, agradecemos mais uma vez ao Dr. Márcio Marques por esta resposta aí do nosso telespectador, ou melhor, da nossa telespectadora que participou. E se você também quer participar deste quadro de direito, né, do direito, você pode enviar sua dúvida através da nossa fanpage. É só você postar seu comentário, sua pergunta sobre direito do consumidor, direito trabalhista, previdenciário, enfim, você envia sua pergunta dentro do campo de atuação do direito e vamos atrás de um profissional para responder a sua dúvida. Acesse o nosso portal, ou melhor, acesse a nossa fanpage pelo facebook.com/assunto do dia, do jeito que está passando aí no rodapé do seu vídeo, e você postando o seu comentário, a sua pergunta, vamos atrás de um profissional para responder a sua dúvida. É mais uma utilidade pública e mais um serviço de prestação de utilidade pública, né, para você aqui da Rede Brasil de Comunicação. E vamos dar continuidade aqui à nossa conversa principal. O nosso tema principal é sobre a questão do endividamento, não é? Por que as famílias estão endividadas? E há facilidades para parcelar compras e o crédito fácil levaram muitas pessoas a contrair dívidas. Então, facilidades para parcelar compras e o crédito fácil levaram muitas pessoas e muitas famílias a contraírem dívidas que ultrapassam sua real capacidade financeira de consumo, gerando, inclusive, um total descontrole financeiro. Quem já viveu essa experiência sabe bem como é difícil contornar a situação e zerar o saldo devedor. Por conta disso, estamos refletindo sobre esta temática e vamos tentar te ajudar. Temos aqui, inclusive, na nossa tela, no nosso telão, a gente tem algumas informações para tentar te ajudar
a equilibrar, né, a situação financeira atual. Bom, como equilibrar as contas? No nosso primeiro ponto aqui, que a gente vai convidar os nossos convidados a estarem comentando cada ponto desse aqui, estamos contando, só lembrando, contando com a presença do Luiz Gonçalves, mais conhecido como Luiz Motivador, ele que é microempreendedor e palestrante motivacional. Além dele, estamos contando também com a presença do Sóstenes Cruz, ele que é consultor financeiro. E eles estão aqui para nos ajudar você que está em casa, você que está acompanhando o programa tanto, né, pelo canal 14, em diversos canais sintonizados aqui em Pernambuco e em todo o Brasil, como também pela internet através do tv.rbc1.com.br. tv.rbc1.com.br. No nosso primeiro ponto, que a gente vai tentar aqui trazer informações de como equilibrar as contas, vem esse quesito aqui, olha só. Evite compras desnecessárias. Dentro daquela questão que a gente conversou, não foi, Sóstenes, nos primeiros momentos, né? As tentam, às vezes, provar alguma coisa a alguém que tem ou não aquele objeto, né, aquela condição, e isso pode trazer uma série de problemas, como já acompanhamos aqui, não é isso? Isso mesmo. Principalmente essa questão de mostrar um status, nas compras necessárias também a compra por impulso. Estou passando pelo shopping, vejo aquela marca bonita e que sempre tem uma etiqueta boa na frente. Promoção. Isso. Desconto. Aí a gente se sente atraído que é aquilo ali. Puxa, aquilo ali está num preço tão bom. Custava R$500, está custando agora 400. Tem um desconto enorme, mas só que ainda é caro. A pessoa não percebe que ele baixou. Tudo bem, pode ter baixado o preço, mas ainda está além, de repente, do que ele pode. Então, essas compras por impulso e essas compras para se manter um padrão que, como a gente já comentou aqui, muitas vezes a gente ainda não consegue mais manter, são preocupantes realmente. A gente tem que buscar evitar isso tipo. Tem uma outra questão aqui também. Opte por pagamentos à vista, né? Sempre à vista, né, Luiz? Muito. Isso ajuda bastante. Ajuda bastante, porque muitas vezes as pessoas, elas não querem, na verdade, dar um tempinho. Segurar, né? Um pouco mais de tranquilidade. Até pode vir uma promoção, né, lá na frente, se esperar, né? Eu vou aguardar, eu sei que esse produto que hoje está custando R$500, possa ser que daqui a 90 dias ele baixe para 300. E eu vou fazer as minhas economias, irei comprar, né? E não vou ter a preocupação, como o Sóstenes falou, não vou ter essa preocupação. A minha mente vai para a zona de conforto. Isso. Não é isso, Sóstenes? E essa questão também dos juros do cartão de crédito, às vezes as pessoas parcelam, né, enfim, 10 vezes, 15 vezes e tudo, e sempre tem ali um juros embutido, uma taxa embutida, né? Isso mesmo. Não é isso? Isso. Um outro ponto aqui que a gente vai observar, olha só, dentro desse aspecto de como equilibrar as contas, reserve uma parte do salário para qualquer imprevisto. É aquilo que o Luiz Motivador falou no bloco anterior, né? Por exemplo, tem alguém na família que de repente adoeceu, né? Ou você mesmo adoeceu, algum membro da família adoeceu. Então, como é que vai lidar com aquela situação? Comprar um remédio, né? Enfim, lidar com uma situação como essa não é fácil, né, Luiz? Eu queria que o Sóstenes também pudesse comentar, podem ficar à vontade. Muito bem, essa questão de guardar o salário, fazer essa poupança é extremamente importante. Só que é difícil para as pessoas fazerem porque elas já estão no limiar, aliás, nem no limiar, já ultrapassaram muitas vezes o seu orçamento. E como é que eu vou guardar? Olha, você vai guardar do mesmo jeito que você estava devendo. Guarde. Mas eu vou ficar devendo, você já estava devendo. Comece a guardar. Porque você vai verificar, claro que não vai ser no curto prazo, mas dentro do tempo de um ano, você vai, olha, eu comecei a juntar o dinheiro, mesmo que seja forçado, porque tem que ser assim, para a pessoa se educar, na força mesmo, na marra. Aí você vai começar a sentir uma facilidade para você poder pagar as contas. Então, aquela coisa que a gente vai forçar agora, eu vou ficar devendo, fique devendo. O juro que o banco vai me dar é menor do que o que eu vou pagar. Olha, se você não tem esse costume, comece a fazer assim. Você aqui pode até estar perdendo, mas no longo prazo você vai ver que vai melhorar muito. Não é isso, Luiz? Para enriquecer a fala dele, já está com o nome restrito. Está no Serasa, está no SPC. Já está no SPC Serasa. Eu estou devendo a 10 credores. Eu não tenho condições de pagá-los no momento. Nesse momento agora é o momento de eu me preocupar com uma poupança. Eu guardar valores. Eu sentar com os meus credores, não correr do problema. Eu sentar com os meus credores, conversar com os mesmos, pedir um prazo que durante esse período aí eu vou alocando recursos e guardando.
No momento prévio, vou criando outras políticas funcionais. Que essas outras políticas funcionais é elas que ajudam em momentos como esse. Porque muitas vezes as pessoas estão presas só ao meu emprego, à minha zona de conforto. Eu estou satisfeito porque eu tenho um emprego que eu saio 7, dá 13 horas eu estou em casa. E o resto do dia? Se eu estou em casa às 13 horas, mas das 13 às 19, eu vou gastar muito mais do que o período que eu trabalhei de manhã, né? Com os lazeres desnecessários, com as visitas desnecessárias aos shoppings, como o Sóstenes falou, os apelos das promoções. E aí, o endividamento. Vamos ocupar mais um pouco o tempo, criando oportunidades dentro da própria família, fazendo pequeno. Entra o sentimento corporativo da família, o sentimento corporativo financeiro. Corporativismo familiar, não é? Esse corporativismo familiar vai dar uma musculatura, aonde que você vai poder guardar um pouco mais valores para lá na frente você saldar as suas dívidas e ser resgatado do momento da crise. Tem um outro ponto aqui, não sei se o Sóstenes quer complementar, pode ficar à vontade, Sóstenes. Só Não é? Temos aqui outro ponto, não é? Olha só, falamos aqui do reservar uma parte do salário para qualquer imprevisto, né, que pode acontecer, não é? Ninguém está imune disso. Renegocie suas dívidas, esse é um momento importante. Por exemplo, aquela dívida que você tem no banco, não é? Você pode ir lá, né, falar com o gerente do banco, tentar renegociar, não é isso, Sóstenes? Sim. Em muitas situações é difícil, porque você chega lá com o gerente dizendo, olha, eu quero renegociar minha dívida porque eu não tenho como pagar. E ele, até pela questão de meta bancária, etc., ele não vai querer negociar tão bonzinho para você. Ele vai querer dizer, olha, só posso dessa maneira. A grande questão que você precisa explicar para o seu gerente, apesar que ele já sabe, é você dizer, olha, nesses termos eu não tenho condições. Eu sei que eu devo, não estou negando, eu preciso pagar, eu quero limpar o meu nome, mas eu só posso pagar desse jeito. E aí eu vou dar um conselho assim que as pessoas podem até ficar assustadas, porque eu vou falar, tu faz isso mesmo? Olha, se não puder ser nos meus termos, que é como eu posso pagar, eu vou me embora daqui e você não vai ter nenhum. Entre você ter um pouquinho todo mês e não ter nada, eu acho que você vai preferir ter um pouquinho. Há uma tendência dos bancos de aceitar um tipo de acordo como esse para não perderem tudo? Olha, quando mostra que a situação da pessoa é realmente dificultosa e que você não tem um alento para poder melhorar a situação, eu lhe digo que eu já vi situações dessas, até em alguns momentos já presenciei eu mesmo essas situações de, olha, eu só tenho desse jeito, não posso desse outro. E o banco recorre. A própria questão de um veículo, quando você vai entregar porque não pode mais pagar o financiamento, não é tão bom, mas é melhor você entregar, vamos dizer, nessa situação que você não pode pagar o veículo, do que ficar com a dívida. Então você pode fazer isso daí e o banco realmente aceita. O banco, casas de crédito, como tem muitos, e etc. Agora tem um outro ponto importante, não é? Entre o cheque especial e o cartão de crédito, qual os juros é mais alto aí? Olha, atualmente os juros do cartão de crédito são bem mais altos. Mais altos do que o cheque especial? Eles estão em quase 397%. Só que tem um detalhe, o do cartão de crédito, como você não sente na hora, você fica à vontade. O do cheque especial, se você for olhar, quando você usa o seu limite, aí ele aparece só no final do mês, né, no início do outro, é quando você sente mais alguma coisa. O do cartão, você parece que está gastando menos. O do cheque especial só deve ser usado, no final das contas, em um último momento. Tá certo? Porque se você pagar em dias o cartão de crédito, lembre-se, você não vai pagar juros. Mas o cheque especial, gastando um dia, você já tem os jurinhos para pagar. Agora, no caso também, eu queria até que o Luiz também pudesse comentar, a gente falou aí da questão do débito com o banco, não é? Que é um ponto mais difícil aí de tentar chegar num acordo, num denominador comum, realmente é difícil. Mas tem as lojas pequenas, a loja de calçado, a loja de roupa, não é? Enfim, antes se usava duplicata, inclusive, né? Até no interior, isso é comum ainda. Me lembro, né? Eu estive lá em alguns pontos lá na Bahia, né? Por exemplo, terra dos meus avós, e chegando lá eu encontrei ainda pessoas do comércio ainda lidando com duplicata, com a caderneta e tudo, não é? Mas é porque ali também todo mundo se conhece, não é? Aquele convívio, tudo. E assim, não sei se tens alguma coisa no sentido de orientar melhor as pessoas, no sentido de tentarem quitar essas dívidas de alguma forma, ou até mesmo buscar ajuda de familiares. Isso funciona de fato, esse que a gente falou aqui, o corporativismo familiar, isso ajuda, mesmo os familiares distantes aí, que podem ajudar de alguma forma? Ajuda. Agora tem uma observação importante, e que nos viciou muito, o pagamento do mínimo. As instituições
elas primam em você pagar por mínimo. Elas não estão interessadas que você quite o valor total da fatura mensal. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Elas querem que você pague o mínimo para você ficar refém. Vai virando a bola de neve. Você não tem como sair da instituição. Ela vende dinheiro. Exato. Se ela vende dinheiro, ela quer você como refém. Então, no momento que você viu que você ultrapassou os seus limites, peça ajuda. Sente com a sua família. Sente com um amigo que você confia e diga para ele, olha, a minha situação chegou aos patamares da insustentabilidade financeira. Eu cometi erros no passado. Eu quero me corrigir. Eu quero a sua ajuda. Eu quero sair das dívidas. Me ajude eu me cicatrizar, porque eu estou ferido com as dívidas e não estou tendo condições de me libertar. Porque no momento que você se liberta, agora para se libertar é preciso quebrar o cartão. É quebrar o cartão, né? Não é pagar o mínimo e no mês seguinte, Sóstenes prossiga. Sóstenes, inclusive, estava rindo aqui, né, enquanto ele falou aqui do mínimo. Na verdade, é isso que acontece, né, Sóstenes? Porque, veja, se você usa o cartão, comprei hoje com cartão de crédito, e com 40 dias, né, que é normalmente o prazo, eu pago, eu não paguei nada de juros. O cartão não quer isso, porque ele trabalha vendendo dinheiro. Ele precisa que você gaste, ele dá aquele limite para que você chegue lá, não consiga pagar e viva. E essa questão que eu ri quando falou de cortar o cartão, é porque realmente... Você aí, quando corta o cartão, aí você se sente, eita, estou liberto daquilo ali, agora eu vou poder voltar a viver, a contar minhas coisas, mas é interessante. É interessante, é bastante interessante. Eu vou pedir aqui intervalo, rapidamente aqui, pedir licença aqui aos nossos convidados, e temos aí a nossa enquete, onde você pode enviar sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai ler ali as mensagens enviadas pelos telespectadores, pelos internautas, através do WhatsApp e também através do Facebook. E a pergunta que estamos fazendo da nossa enquete, para você participar, interagir conosco, é a seguinte: você acha que a educação financeira deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas? Você liga e participa aí da nossa enquete. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente vai voltar e vamos comentar um pouco mais sobre este aspecto. No final do programa a gente também traz a resposta do nosso público com relação às participações. Após o intervalo, não saia daí. Bom, já estamos de volta ao programa Assunto do Dia e neste momento chegamos aí a um instante muito aguardado aí por muitos telespectadores e telespectadoras. Hoje vamos conferir, vamos aprender a preparar, melhor dizendo, vamos aprender a preparar um filé ao molho de mostarda. Vê que delícia, não é? No nosso quadro Receita do Dia. Confira. Olá, gente! Vamos para mais uma receita do dia e hoje eu vou elaborar com vocês um filé mignon ao molho de mostarda. É uma receita deliciosa. Se eu fosse você, pegava papel e caneta e anotava essa receita bem direitinho. Para o filé ao molho de mostarda, nós vamos precisar de 6 medalhões de filé mignon, 50 ml de azeite, 1 colher de sopa de manteiga, 1 cebola pequena picada, 150 ml de água, 1 tablete de caldo de carne, 100 ml de suco de uva branca, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 120 gramas de creme de leite, 100 gramas de mostarda, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de amido de milho. Vamos começar a elaborar nossa receita. Primeiro a gente vai temperar os medalhões com sal e a pimenta.
Feito isso, nós vamos ligar a nossa frigideira. Ela tem que ficar bem quente para poder colocarmos o azeite e a manteiga. Após aquecer o azeite e a manteiga, nós vamos colocar os filés. Lembrando que depois de colocar os filés na frigideira, não devemos mexer no filé, para não criar água na panela. Enquanto o nosso filé assa, eu vou ligar aqui a panela para esquentar a água, para a gente dissolver o caldo de carne. Os filés já estão prontos. Eu vou diminuir aqui o fogo. Vou tirar. Vou reservar aqui os filés. Agora nós vamos elaborar o molho. Nas próprias crostas a gente vai colocar a cebola. Caldo de carne já está aqui pronto. Eu vou colocar aqui também. Agora nós vamos colocar o suco de uva branca. Já ferveu um pouco aqui, agora nós vamos colocar os demais ingredientes. Vou colocar a mostarda, o creme de leite. Agora vamos colocar parmesão ralado. Como vocês podem ver, o molho está bem consistente, mas caso fique um pouco ralo o molho de vocês, vocês podem diluir o amido de milho em água e encorpar esse molho. O molho já está pronto, então vou pegar aqui os filés e vou colocar no molho. Os filés já estão prontos, agora a gente vai montar o nosso prato. E agora eu vou colocar um raminho de manjericão. Mas vocês podiam colocar um hortelã ou qualquer folhinha verde da sua preferência. Tá pronto o nosso filé, é só servir com um delicioso arroz ou um purê. Enfim, espero que vocês gostem e até o próximo. Ah, que delícia, delícia mesmo. Agradecemos aí mais uma vez esse preparo delicioso, este prato delicioso, aí preparado pela chefe de cozinha Luciana Luna. Muito obrigado, minha amiga, por mais um quadro, mais uma receita do dia. E neste momento vamos conferir juntos as principais ofertas, não de emprego, mas hoje vamos conferir a uma oferta aí de estágio. Vamos passar para você no nosso quadro Há Vagas. Eita, bom. Bom, e no nosso quadro Há Vagas, há uma oferta apenas de estágio e vamos conferir agora, tá bom? Temos aqui, no caso, uma oferta não, uma vaga ou melhor.
uma vaga para engenharia civil, você que está cursando engenharia civil, há uma vaga de estágio, há 4 vagas de estágio para gestão de marketing e 4 vagas para quem está cursando administração. Então, não é apenas uma vaga de estágio, minha gente, só corrigindo aqui, são várias vagas aqui em diversas atividades, como você pôde conferir. E se você está interessado ou se interessou por uma dessas ofertas, não tem problema, é só você se dirigir à sede do CAA, que fica na Rua do Progresso, no número 465, no edifício Vila Empresarial, no bairro da Boa Vista, no centro da cidade do Recife. E você pode anotar agora, tomar nota dos contatos telefônicos. 0 Operadora 81 31 31 6000, 31 31 6000 ou também o 31 31 6100. E só lembrando que o horário de funcionamento do CAA é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Portanto, sucesso para você! Bom, e vamos retomar aqui a nossa conversa de hoje falando sobre endividamento das famílias. Por que será que as famílias estão endividadas? Hoje estamos contando com a presença aqui desde o início do programa, com a presença do Sóstenes Cruz, ele que é consultor financeiro e professor também. Além dele, contamos com a presença do Luiz Motivador, conhecido como Luiz Motivador, mas o nome dele é Luiz Gonçalves, ele que é microempreendedor e palestrante motivacional. Além de facilitador de palestras motivacionais, ele é trainee em programação neurolinguística pela PNL de alto impacto, conferencista diplomado pela Academia do Palestrante de São Paulo e do Instituto de Neurolinguística Aplicada do Rio de Janeiro, o INAP. E vamos continuar conversando aqui sobre esse tema. Temos aqui algumas participações, pessoas que aproveitaram aí o intervalo e estão interagindo conosco. É o caso da Maria Amélia, que mandou sua mensagem no WhatsApp. A Maria Amélia, ela diz assim: como educar os filhos financeiramente? E esta pergunta é para o Sóstenes. Maria Amélia aqui participando, Sóstenes. Perfeito. Obrigado, Maria Amélia, pela participação. Olha, essa parte de educar os filhos realmente é extremamente importante. A gente já falou em alguns momentos anteriores de que como os filhos repetem, porque eles aprendem pelo exemplo dos pais, e eles veem que os pais são esbanjadores, eles também vão se tornar esbanjadores. Então, para a gente poder educar os filhos, a gente tem que dar esse exemplo. Então, no momento em que você começa a organizar as suas dívidas, organizar os seus recursos financeiros, organizar toda a sua vida, o filho vai se tornar também dessa maneira, porque ele vai observar, olha, meu pai é meu exemplo, minha mãe está fazendo isso, então também tenho que seguir a mesma coisa. Então, esse maior exemplo para fazer para os filhos é você começar a fazer. No momento que você está fazendo isso, vai passar para o seu filho e ele vai repetir essa mesma coisa. Temos aqui também outras pessoas, de igual modo, participando aqui através do WhatsApp e também do Facebook. Vamos ler a participação também no Facebook, hein? Minha garganta, inclusive, está... É uma bênção, essa gripe aqui. Bom, temos aqui uma pessoa participando, A Fernanda Freitas, lá de Feira de Santana. Muito obrigado pela audiência do pessoal de Feira de Santana. Estou adorando o tema, estou acompanhando pela internet o Luiz Motivador. Obrigado, Fernanda. Tá aí a Fernanda participando também lá em Feira de Santana. Não é isso, Luiz? Temos aqui outras pessoas, Temos aqui a Márcia Pessoa. A Márcia Pessoa diz o seguinte: respondendo à enquete, acho que sim, porque é um assunto muito sério aqui em casa. E eu consigo controlar meu limite. Já meu esposo não consegue. Está aqui a participação da Márcia Pessoa, lá de Caruaru. Muito obrigado pela audiência. Vez ou outra, me parece que às vezes o marido é controlado ou o contrário, no caso a esposa não é controlado ou é controlada. Enfim, há sempre essa... Me parece que existe um ou outro que é mais ou menos controlado, não é isso, Sóstenes? Muitas vezes isso é a realidade mesmo. Isso aí é interessante, porque mesmo que um seja e o outro não, a gente tenta segurar. Vamos dizer, se eu sou mais organizado que a minha esposa nesse momento, então quando ela está começando a gastar demais, eu posso chegar lá e dizer, opa, segura um pouquinho. Claro que a gente tem uma tendência até assim a dizer, a mulher é mais gastadora, mas não. Tem muito homem que gasta bem mais do que a mulher. E que a mulher que tem que chegar aí, espera um pouquinho, segura o freio, senta aí e para de gastar. Tem todas essas situações, sim. Temos aqui a participação também, olha só, temos a participação da Veridiana Serpa, aqui de Paulista mesmo, aqui em Pernambuco. Mestre Sóstenes Cruz, professor show de bola, ela diz aqui, não é? A Veridiana ainda diz, minha pergunta é a seguinte: e quando já estamos endividados, como agir, como proceder? Como orçar o gasto de renda em 36 meses, se só os gastos fixos ultrapassaram estes %?
Está aqui a pergunta, a participação da Veridiana Serpa. Muito bem, obrigado, Veridiana. Eu já vi que estava prestando bastante atenção nas aulas, porque já estava falando em gasto fixo, orçamento e etc. Menina boa, viu? Bem Está aprovada, hein? Está com grande chance, viu? Bom, Veridiana, quando a pessoa já está endividada, a situação é você entender que realmente está endividada e pedir ajuda. A pedir ajuda, conforme a gente falou. Eu vou chegar lá num banco se eu estou endividado e pedir para parcelar. Se é numa loja, eu vou chegar lá e pedir para parcelar. Então, a primeira ideia de você poder fazer é realmente entender que você está endividado. No momento que você começa a perceber isso, olha, eu estou, então eu vou passar a gastar menos. Cortar mesmo, como a gente diz, cortar na carne é dolorido, mas eu vou parar de gastar. Então, no que eu vou parar de gastar, eu vou começar a poupar alguma coisa, ainda que seja, conforme a gente falou, difícil, mas para que no prazo desses menos do que esses 36 meses, eu possa começar e aguentar pagar minhas contas. Temos aqui uma série de outras participações, é o caso da Josete, de Paulista, pelo WhatsApp, enviando sua mensagem. Bom dia, parabéns pelo programa, Felipe. Acho sim que esse assunto deveria ser abordado nas escolas, respondendo aí, portanto, a nossa pergunta, da nossa enquete de hoje, sobre a formação básica, né, que deveria ser dada na educação financeira, a matéria educação financeira deveria ser obrigatória, né, nas escolas, tá? A participação do nosso público. Também temos aqui a participação da Ana Sobral, ela diz assim no Facebook: esse assunto é muito importante, estou adorando, parabéns pelo programa, tá aqui a Ana Sobral participando. Temos também o José Soares. Estou totalmente de acordo com a educação financeira nas escolas. Forte abraço. Está aqui o José Soares, lá do Cabo do Santo Agostinho, não é? Aqui em Pernambuco, no litoral sul do estado. Temos a participação também da Sandra Rodrigues. Bom dia, Felipe, convidados e a todos aqueles que estão assistindo o programa. A Sandra ainda diz aqui: o tema levantado é altamente relevante e nos leva a reflexões, principalmente nesse momento em que o nosso país está atravessando uma recessão técnica. Felipe, nós vivemos em um país de pessoas altamente consumistas. Se pararmos para pensar, quando realizamos uma compra parcelada, por exemplo, nós verificamos apenas se o valor das parcelas cabem ou não no nosso orçamento do mês, quando, na verdade, o importante seria saber o quanto de juros está embutido antes mesmo de comprar o objeto desejado. Olhando por esse ângulo, a educação financeira, assim como a oratória, deveriam ser matérias obrigatórias desde os primeiros anos de vida na escola, para assim tornássemos adultos disciplinados, capazes de planejar melhor nossa vida financeira. Aproveito a ocasião para convidar a todos os telespectadores a acompanhar o quadro Dicas do Consultor de amanhã com o palestrante Eduardo Barros. Muito obrigado, Sandra, por participar aqui do programa Assunto do Dia. Não sei se o Luiz quer comentar alguma coisa sobre estas participações? Olha, é pertinente você ver que há algo que nesse momento está chamando a atenção de todos no que diz respeito à educação financeira. Tudo em nossas vidas depende da nossa posição financeira. Olha, o relacionamento com o namorado depende da da educação financeira. Com a esposa, com o colega de trabalho. Então, tudo gira em torno disso. Se gira em torno disso, evidentemente, nós precisamos nos pontuar dentro dos critérios necessários. Ou seja, a gente precisa fazer a reserva, a gente precisa criar oportunidades novas, a gente precisa, olha, tá sobrando um dinheirozinho? Eu vou pagar um curso. Eu vou me especializar em uma outra coisa, um curso técnico, porque nas minhas horas de folga eu estou ganhando dinheiro extra. Né? E aproveitar também a oportunidade que você falou, Feira de Santana, eu quero mandar aqui um abraço para as audiências, né, a partir de Salvador, Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Fernanda, que foi bem lembrado, né? Um abraço para todos vocês, amigos telespectadores. Temos aqui também a participação de outras pessoas pelo WhatsApp, não é? É o caso aqui de uma pessoa que não se identificou, não é? Não se identificou, mas o final do telefone aqui, do número dela, dessa pessoa, é o 0138, os 4 últimos números do celular. Bom dia, Felipe. Desde criança, minha mãe, né, me ensinou a usar bem meu dinheiro, mesmo pouquinho. E hoje, com minha própria família, tenho facilidade em controlar nossas finanças. Está aí um exemplo importante de uma pessoa que tem aprendido. É o Wellington lá de Olinda, que ele ouviu dizendo aqui os 4 últimos números, ele se identificou agora. O Wellington lá de Olinda, um exemplo formidável, meu amigo. Muito bem, parabéns para você, tá bom? Ele aprendeu em casa e está aplicando isso na família hoje, não é? Perfeito, perfeito.
Essa aí é o maior retrato daquilo que eu comentei agora há pouco, do exemplo. Como os pais ensinaram, os filhos começaram a fazer essa mesma coisa. Isso aí é extremamente importante, isso daí. Temos aqui também outras pessoas participando, não é? O caso aqui da Eli Claudino. Precisei ausentar-me, Felipe. Falamos sobre empréstimos consignados. Excelentes convidados estes, né, que estão no programa. Parabéns. Grata pela lição que estou aprendendo. Estarei no ar na reprise, hein? Saúde, Felipe. Obrigado, Eli Claudino, pela audiência, não é? Realmente estou tentando melhorar aqui dessa gripe. Vamos chegar lá. Temos aqui a participação do José Emanuel de Caruaru, participando conosco. Parabéns pelo programa, Felipe. Estou gostando muito do assunto. Minha mãe me ensinou a ser muito econômico. Seria legal se tivesse uma matéria sobre economia na escola, sim. Está aqui a participação do José Emanuel, lá de Caruaru. Temos outras pessoas aqui participando, né? A Ana Sobral, né? Me parece aqui que ela ficou de escrever o restante da mensagem, cortou aqui um pedaço da mensagem, mas a Ana Sobral vai dar continuidade. Esperamos aqui ter a participação dela por inteiro. Temos aqui a Márcia Freitas, não é isso? A Márcia Freitas, lá de Caruaru, acompanhando o programa. Estou gostando muito, Felipe, aqui em casa. Eu mantenho umas rédeas curtas, né, para controlar o limite da minha família, né? Manda uma saudação pra gente lá de Caruaru, aqui de Caruaru, no caso o pessoal lá de Caruaru, né? Obrigado pela audiência, você que está nos acompanhando aí no canal 6 em Caruaru, obrigado. Temos outras pessoas de igual modo mandando mensagens aqui. Mandar um abraço especial também para o pessoal lá de Patos, né? A família Rocha participando conosco, né? Que sempre acompanham lá em Patos, na Paraíba. Queria também mandar um abraço especial, né? A família Teixeira, não é? A Teixeira que está acompanhando também lá em Pesqueira, aqui em Pernambuco, interior de Pernambuco. Bom, temos aqui muitas outras pessoas participando, né? Pedindo saudações, mas estamos chegando ao final do programa Assunto do Dia, infelizmente, mas aprendemos bastante. Eu acho que a gente pode fazer um resumo daquilo que a gente conversou. Acho que é o momento para a gente aproveitar a audiência e passar algumas orientações para as pessoas saírem dessa situação que não é fácil, do endividamento. Queria começar aqui trazendo esse resumo, não é, com o Sóstenes, que vai trazer essa informação, e daqui a pouco o Luiz também vai poder trazer mais orientações. Pois não. Para fazer um resumo, para você poder se organizar dentro de uma família, tem que começar a planilhar, como eu gosto de dizer, a anotar mesmo no caderninho a educação financeira. Então vai juntar a renda do pai, da mãe e do filho, se tiver alguma renda. A gente comentando aqui no intervalo falando, ele pode fazer um estágio, pode ter alguma coisa e complementar essa renda. E no momento que você começar a anotar todos os seus gastos, conforme o Felipe falou, até comprei uma bala, estou anotando, isso daí você vai começar a ter uma noção de quanto realmente gasta, para ver se sobra ou se não sobra, como infelizmente é a maioria, quanto é que eu estou passando, para que eu possa depois começar a juntar alguma coisa. No momento que eu estou juntando essas anotações todas, eu vislumbro se a minha situação realmente está ruim. Eu posso já estar sentindo no bolso, é verdade, mas eu preciso contar, eu preciso planilhar, colocar no caderninho, anotando o que eu ganho e o que eu gasto, para que eu possa ter uma real noção. No momento que você faz isso, você já está se educando financeiramente, porque você já vai ter uma noção do que é que você está tendo de sobra ou de déficit. Isso daí, para mim, é o primeiro passo para você começar a organizar a sua vida financeira. A família toda tem que participar disso, tanto dos ganhos quanto das saídas de recursos. Em alguns instantes aqui, não é, a gente pôde apresentar rapidamente a situação do país, não é? E hoje estamos aqui no programa tentando trazer para você, levar até você, pelo menos até o final do programa. Eu acho que o somatório, o resultado foi positivo, para tentar ajudar você que está na situação difícil a sair dessa situação, né, de cabeça erguida. Bom, queremos também aqui pedir para que o Luiz Motivador, em rápidos segundos, né, possa resumir aquilo que a gente conversou durante todo o programa. Resumimos da seguinte forma: é preciso que haja a educação, é preciso que os governantes, não sei quem, criem na grade curricular das escolas, ainda no ensino fundamental, a educação financeira. É preciso que a família crie o sentimento corporativismo financeiro, discuta as políticas financeiras dentro de casa, passo a passo, e respeite dinheiro. O povo não está respeitando dinheiro. Eu quero mandar um abraço também, né, para a nossa audiência também na cidade de Jiquié, que para a semana estarei lá.
Na Bahia, não é? Um abraço especial. Também lá para Campo Formoso, na cidade lá dos meus avós, um abraço especial, né? Que sempre estão na audiência. Semiárido. Isso mesmo, Campo Formoso, né? Conheço. Muito obrigado aí pela audiência de todos lá da Bahia. E temos o resultado da nossa enquete. A educação financeira, perguntamos, a educação financeira deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas? Você acha que sim ou não? Olha só a resposta do nosso público, minha gente. 85% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, que deveria ser uma matéria obrigatória a educação financeira nas escolas. E 15% responderam que não. Tá aí a resposta do nosso público. Não sei se o Sóstenes, né, ficou surpreso com a resposta do público, mas era esperado isso ou não? Isso. Sim. Era esperado, né? Era esperado isso aí, porque as pessoas sentem essa necessidade, porque justamente por não ter essa educação, estão apresentando esse problema todo agora. Bom, e nós queremos agradecer aqui muitíssimo a presença de vocês, né? Agradecendo aqui Sempre à disposição. ao Sóstenes Cruz pela presença, ele que é consultor financeiro e também professor universitário, né? E agradecemos muitíssimo, muito obrigado. Obrigado também a você e sempre, como eu falei, disposto aqui a vir no seu programa. Muito obrigado, professor. Também agradecemos ao Luiz Motivador, Luiz Gonçalves, né, mais conhecido como Luiz Motivador. Obrigado pela presença aqui no programa Assunto do Dia. Ele que é facilitador de palestras motivacionais e também microempreendedor, além de ter um currículo grande aqui também. Queremos agradecê-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, mais essa oportunidade e oportunamente tantas quantas vezes necessárias forem. Obrigado, querido. Muito obrigado. E agora a gente vai encerrar o programa, né, porque o tempo realmente foi embora, né? Agradecemos a você, a audiência, a vocês que estão nos acompanhando sempre. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta em mais um tema importante. Fique atento à programação. Você não pode perder as postagens das redes sociais e também a programação aqui da Rede Brasil. E não esqueça, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até o nosso próximo encontro.